tema de hoje muito bem escolhido, né? A queda de Lúcifer. E nós vamos falar nisso em três partes. Não só como foi a queda dele, o que ele faz na terra, o que ele é, o que ele não é e como nós devemos fazer. Amém? Para tanto, nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para que nesta manhã nós possamos compreender bem aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus está cheia, como disse o meu amigo, a palavra de Deus está cheia, recheada do tema sobre Satanás. E por incrível que pareça, lá no Japão ele não tem muito contato com igrejas. E ele disse que procurou muitos, através da internet, através de conhecidos, explicação sobre o tema. E disse que ele tem um pastor que é peruano, que mora lá no Japão, e ele perguntou sobre o tema para um pastor peruano. E o pastor peruano simplesmente disse que a Bíblia não dá muita informação sobre Satanás. E ele retrucou e falou, mas como? A Bíblia está cheia, recheada sobre o assunto de Satanás. E realmente, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia trata sobre essa batalha entre o bem e o mal. Satanás não é um adversário para Deus, não é um adversário para Jesus. Ele é o nosso adversário. Porque para Deus não existe páreo. Não há ninguém que possa se colocar como seu adversário. Satanás, como eu já disse, o diabo, é o diabo que Deus criou, que antes era anjo de luz e se transformou em Satanás, o diabo, o adversário, o acusador. Amém? Portanto, nós vamos fazer uma oração desde já. E eu peço desde já que Deus esteja cobrindo a mente de cada um com o sangue do Cordeiro Jesus. Porque quando nós falamos sobre esse tema, Satanás ele faz de tudo para inculcar na mente das pessoas que ele não existe, que ele é um conto, uma fábula, uma lenda. Mas nós sabemos muito bem que Satanás está vivo e atuante no planeta chamado Terra. E nós, como forasteiros, estrangeiros nesse mundo, nós temos que saber como nos portar, nós temos que saber como lidar com ele, nós temos que saber como usar essas armas que nós temos à disposição. Então que nesta manhã a mente de cada um aqui seja coberta pelo sangue do Cordeiro Jesus, a mente de cada um que vai estar assistindo essa palavra esteja sendo coberta também nesse momento, porque de uma coisa nós sabemos, temos certeza, Satanás está vivo, atua no planeta Terra, e nós temos que saber usar as armas que nós temos à nossa disposição, nessa luta, nessa guerra contra o mal. Nenhuma mente aqui, nenhum coração seja alvejado por seus dardos, mas estejamos completamente cobertos, revestidos, protegidos pela couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas a justiça que vem da fé em Cristo Jesus, pelo escudo da fé, essa fé em Cristo Jesus, que na cruz derrotou Satanás, derrotou todas as suas hostes, e nós sabemos que já temos a vitória garantida, a vitória que nos é dada, a vitória que é certa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Para nós começarmos sobre o tema, a queda de Lúcifer, temos dois textos clássicos na Bíblia que tratam do assunto. O primeiro está em Ezequiel, capítulo de número 28. O texto de Ezequiel 28, nós sabemos que ele tem dupla aplicação. É uma profecia contra o rei de Tiro, uma cidade muito rica da antiguidade, uma cidade bem voltada para o comércio marítimo. E nesta palavra, o profeta Ezequiel, cerca de 580 anos antes da era de Cristo, ele traz uma exortação ao rei dessa cidade, o rei de Tiro, e ao mesmo tempo
Sem ele saber, a palavra profética que ele estava dando já fazia menção a Satanás. Já fazia uma menção do que havia acontecido muito, muito tempo antes. Então diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 28, versículos 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre pedras afogueadas, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Nós vamos também ler outro texto, que é o texto de Isaías 14. Também é um texto que fala, traz menção sobre a queda de Lúcifer. Isaías capítulo de 14, versículos 12 até o 14. Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ok? Nesses dois textos, nós vemos sobre a queda de Lúcifer, ou Satanás, adversário, ou diabo. O nome Lúcifer quer dizer anjo de luz, que anjo de luz. Então, o nome Lúcifer é um nome bonito, porque quer dizer anjo ou ser portador de luz. O que motivou esse anjo de luz, que como a Bíblia fala, era um querubim ungido, andava no meio do brilho de um lugar que tinha muitas pedras esfogueadas, pedras brilhantes, pedras que tinham um brilho enorme, e ao mesmo tempo, o próprio querubim ungido, ele emitia um brilho, e emitia no corpo dele sons. Diz que os instrumentos que nós conhecemos foram criados exatamente no dia em que ele foi criado, e foram criados para ele, para que ele pudesse ser, além do querubim ungido, querubim da guarda, no reino, ele pudesse também estar ministrando louvores. Diz que o próprio corpo dele, quando ele se movimentava, emitia sons. Então, ele tinha todo o destaque nos céus. Só que o que levou ele à queda foi o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, a soberba. Ele quis ser igual a Deus. A Bíblia fala nesses textos que nós lemos, que por causa da sua formosura, por causa do seu esplendor,
o seu coração se elevou. E ele disse: subirei até o mais alto céu, serei semelhante ao Altíssimo. Então daí nós já podemos compreender um pouco da faceta, das faces desse ser, e ao mesmo tempo tomar isso como uma lição para nós. O que motivou a queda de Lucifer foi a soberba. E ele sabe muito bem que ele caiu pela soberba. Então ele usa até hoje essa arma para tentar derrubar muitas pessoas. A soberba, o orgulho, a vanglória, o desejo de querer ser igual a Deus. E essa arma, pode ter certeza, ele usa muito bem até hoje. Quando ele quer derrubar uma pessoa, a arma que ele está pronto para usar é a soberba, o orgulho, a vaidade. Então, nós temos que vigiar muito nisso, para que nós sempre possamos saber que nós somos apenas servos e nada mais. Estamos aqui nesse mundo para servir a Deus e lembrarmos que aquele que era o querubim ungido, a guarda de Deus, que andava no brilho do jardim, brilho de tantas pedras refulgentes, ele caiu por causa da soberba. Estava bom para ele ser o que era, mas ele não se contentou. Por isso que nós vemos no coração do homem de hoje toda essa ganância, essa sede pelo poder, essa soberba, esse desejo de querer cada vez mais e mais. O homem nunca está satisfeito, já repararam? O homem quer sempre mais e mais. Se ele está aqui, ele quer subir um pouco mais, está certo? Nós temos que ter na vida esse desejo de prosperarmos, de progredirmos, irmos em frente. Mas temos que sempre saber qual o nosso lugar, qual a nossa missão, qual o nosso papel, para que nós não venhamos querer ser mais do que aquilo que nós somos ou que Deus nos destinou. Amém? Então, Satanás, Lucifer, ele caiu. E assim que ele foi lançado à terra, diz a palavra de Deus que uma terça parte dos anjos também caíram com ele. Porque ele caindo, ele levou outros anjos a se rebelarem juntamente com ele. E Satanás, então, junto com essa terça parte dos anjos, foram lançados à terra. E assim que eles foram lançados à terra, eles começaram a fazer os primeiros estragos. E foi lá no Jardim do Éden. Vamos dar uma olhada. Gênesis, capítulo de número 3. Nós sabemos que em Gênesis 1, Gênesis 2, Deus cria o mundo, cria Adão, através dele traz a existência Eva, e o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis começa a narrativa bíblica dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os mais entendidos na hermenêutica, na exegese bíblica, e até nos textos originais da Bíblia, o hebraico, o grego, eles costumam dizer que esse verbo era, fica melhor aqui nessa traduzido por estava. É que nem o inglês. O inglês, o é também não pode ser traduzido como ser ou estar, né? O verbo to be, em inglês, quer dizer ser e estar. Não é isso mesmo? Aprenderam? Veja isso. Verbo to be, ser e estar. O hebraico tem um pouco disso também. Algumas palavras, elas têm dois sentidos. Por isso que fica tão difícil interpretar, traduzir alguns textos da Bíblia. E esse versículo primeiro, a terra era sem forma e vazia, pode ser traduzido como também por estava sem forma e vazia. Dá a entender, e eu coloco aí, entre parênteses, aspas, conceito meu, dá a entender, a Bíblia não nos autoriza a afirmar categoricamente isso. E
o que a Bíblia não nos autoriza, não podemos afirmar com certeza. Mas eu posso fazer uma conjectura minha e dizer, olha, pode ser que antes dessa terra estar sem forma e vazia, era simplesmente um espaço cheio de escuridão, águas no meio de uma escuridão. Era assim a terra, antes de ser criada toda essa beleza que nela há. Mas por que ela estava sem forma e vazia? Alguns teólogos admitem que com a queda de Lucifer, a terra ficou assim. Pode até ser que este reino das pedras reluzentes, onde Lucifer andava, tinha acesso, pode até ter sido a terra antes da criação. E assim como ele andava por esse reino cheio de pedras reluzentes, também tinha acesso ao céu, aquela coisa toda. Mas nós vamos ficar somente no que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra era ou estava sem forma e vazia. Mas o texto que nós lemos em Ezequiel e Isaías dá a entender que Lucifer já estava no jardim do Éden. Então, nessas alturas, ele já tinha sido lançado sobre a terra. Porque quando o primeiro homem foi criado, ele lá já estava. Só que ele estava já, aqui no capítulo 3, na forma de anjo caído. E para tal, ele se apresenta para conversar com Adão, para conversar com ela, dentro do corpo de uma serpente. Satanás, após a sua queda, ele ama, ele tem prazer nisso. Ter um corpo onde ele possa agir e atuar. Ele precisa de corpos para agir, para atuar. E aqui no capítulo 3 de Gênesis, ele escolheu o corpo de uma serpente, que também dizem alguns teólogos, que talvez essa serpente, no seu estado original, não era como ela é hoje. Talvez ela pudesse ser um réptil muito bonito, ou um animal muito bonito, várias cores, como até hoje ela conserva essa característica, de um aspecto atraente, porque senão ela teria assustado, não teria cativado o primeiro casal para pecar. Eu quero abrir outro parênteses e dizer, se na sua mente, nesse momento, você que está aqui ou você que está assistindo, estiver passando algum pensamento do tipo, isso é lenda, isso é balela, isso é história, conto da carochinha, imagina, essas coisas que a Bíblia diz, Satanás, um anjo que caiu, que foi lançado à terra, incorporou uma serpente, conversou com Adão, Eva no paraíso, fez eles pecar, isso é tudo. Satanás nem existe. Se esse pensamento estiver passando pela tua cabeça agora, pode ter certeza que ele existe, porque isso já é uma obra dele. Uma das formas dele atuar na vida das pessoas é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Quanto mais as pessoas acreditarem ou pensarem que ele não existe, ele vai estar satisfeito. Porque se as pessoas pensarem que ele não existe, ele já tem um grande trunfo. Porque as pessoas pensando que ele não existe, vão estar andando aí da forma como ele quer. E nós precisamos crer que ele existe. Estarmos preparados, porque ele é o nosso adversário. Já pensou você numa guerra, no meio de tiros, metralhadoras, canhões, e você lá tranquilão, andando de um lado para outro, subindo? Meu inimigo não existe, o exército contrário não existe, e brincando à vontade no campo de guerra. Você vai ser uma presa fácil, né, para um tiro de metralhadora. Você vai ser alvejado rapidinho, porque você não tomou consciência que está no meio de uma guerra. Agora, se nós acreditarmos que ele existe, que nós temos um adversário, não é fácil. E ó,
Digo até mais, nós somos um pouco menores do que ele. Sabe por quê? No Salmo de número 8, se você olhar, Salmo de número 8, diz, que é o homem mortal, versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Quem tem outra tradução que diz, pouco menor do que os anjos o fizeste? Pode ler, por favor, Eric. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, nós somos menores do que os Anjos. E Satanás é o quê? Entendi. Um anjo caído. Apesar de ele ser caído, ele é um anjo. Não um anjo de luz, mas um anjo caído. Nós somos um pouco menores do que ele. E aí, pastor? Estamos perdidos, somos menores do que Satanás? Somos. Temos um adversário maior, mais poderoso do que nós. E aí? Só que tem uma coisa. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, entregamos nossa vida com Ele, para Ele, não o aceitamos, porque é Ele que nos aceita. Esse negócio, quem quer aceitar Jesus? Está errado. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós. Então nós não aceitamos Ele, Ele que nos escolhe, Ele que nos aceita como nós somos. Então, quando nós recebemos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele, nós, a partir desse momento, passamos a ter a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito do próprio Deus. E quem é mais forte? Deus ou o diabo? Deus. Porque o diabo não é páreo para Deus. É até errado dizer Deus versus diabo, Jesus versus diabo. Não existe isso. Ele não tem inimigo, não tem adversário. Deus é Deus, não tem páreo para ele. Então, se nós temos o Espírito de Deus, com certeza somos mais fortes do que todas as legiões de Satanás juntas. Amém. Somos mais fortes do que todo o terço ou a terça parte de anjos caídos. Você duvida disso? O Espírito de Deus está sobre ti. Se nos próximos dias, ou em alguma ocasião, você se deparar com uma pessoa totalmente cheia de legiões de demônios, pode ter certeza, meu querido, pode ter certeza, que o Espírito de Deus está na tua vida. Isso não é batalha para você. A partir daquele momento, pode ter certeza que você permanecendo ali com o escudo da fé, confiando no poder de Jesus, sabendo que Ele está contigo, não temendo, resistindo ao diabo, essa batalha já está vencida. E não é nem você que vai precisar lutar. É o próprio Deus habitando em você. E Ele sabe disso. Mas Ele quer que você ignore esse fato. Ele quer que você não saiba disso. Porque se você ignorar esse fato, que com Deus você vence todas as legiões de Satanás juntas, ele está feito, mas Ele quer que você ignore mesmo. Mas se você ter a certeza que o Espírito de Deus habita em você, e que através do Espírito Santo você é forte, mais forte do que todas as legiões de Satanás, você vai tranquilo nessa batalha. Você não precisa nem temer. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, eu sou tão fraco. Você nem imagina. Meu Deus, eu vencer uma legião de demônios juntos? Imagina. Eles vão me estraçalhar. Erro. Por mais que você seja falho, por mais que você peque, mas é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e arrepende-se a todo momento que peca, você não se conforma com a sua situação, você quer mais e mais do perdão, do amor de Deus, Satanás não pode.
ele sabe que o Espírito de Deus está em você e que aquele que está em você é mais forte do que ele. Amém. Só que ele vai tentar fazer você ignorar esse fato. E ele vai blefar, ele vai jogar acusações na tua cara, ele vai dizer, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é daquele jeito. Quem você pensa que é? Ele vai lançar essas coisas. Ó, até hoje, quase 30 anos de ministério, eu perdi a conta de quantos contatos eu tive com pessoas endemoniadas, em visita às casas, em manifestações durante cultos na igreja, em reuniões de oração. Eu perdi a conta. Mas em todos esses confrontos, eu nunca vi Satanás levar vantagem. Ele pode ter esperneado em alguns confrontos, pode ter dificultado a luta. Teve lutas que durou horas, teve lutas que durou dias. Quando nós estávamos no nosso ministério em São Bernardo do Campo, tinha uma mulher que ficava possessa de 3 em 3 meses. E a possessão dela durava uma semana. Nós íamos na casa dela, ela fazia uma arruaça. Isso foi no primeiro ano de ministério, olha que prova. Eu era novinho ainda, bem inexperiente. Ela entrava embaixo da cama, levantava a cama com o pé só, rastejava pela casa toda igual uma cobra. E a igreja toda em jejum, oração, orando, e o demônio não saía. E sabe qual era o motivo da possessão dela? Uma vez, peguei ela sã. Eu lembrei os olhos dela, falei, Dona Sônia, me diz uma coisa, a senhora tem mágoa de alguém? Tem alguma falta de perdão no coração? E ela na mesma hora disse, tenho. Eu tenho contra meu pai, não perdoo ele. Porque uma vez, quando eu era pequenininha, ele me fez ir lá num poço, num lugar que era escuro, lá no norte, e me fez buscar água, e eu não queria, eu tinha medo. Ele me obrigou, e a partir daquele dia eu passei a ter muito ódio dele. Tenho até hoje. Falei, olha, essa é a razão, é a causa do demônio te possuir e não querer te largar. E nós não vamos poder fazer nada. Enquanto a senhora não liberar esse perdão, não tirar essa mágoa do coração, o demônio vai continuar te possuindo. A igreja vai orar, vai jejuar, mas ele vai sair, mas depois ele volta e não vai ter jeito, porque é uma coisa que depende da senhora. Falei, escreve uma carta hoje mesmo, dá um telefonema, perdoe no seu coração, diga isso a ele, que você está perdoando ele. E eu creio que, depois disso, nós ficamos 3 anos lá, mudamos para cá, não tive mais notícia, mas parece que ela estava bem. Mas eu lembro que foi durante um culto de oração, no meio de uma reunião da semana, eu era o pastor auxiliar, e o pastor titular não estava lá. Tinha um grupo pequeno, mais ou menos 10, 15 irmãos, e essa irmã estava. Eu lembro do momento que eu estava pregando, ela estava sentada na primeira cadeira, assim como o Jailson, eu pregando a palavra, de repente só escuta aquele paf no chão. Ela caiu assim de cara no chão. Falei, meu Deus, e agora? O meu pastor não está aí. As pessoas que estão aqui são inexperientes como eu. Essa mulher fica possessa uma semana. E agora? O que será? Vamos ter que passar a noite aqui. Na hora me veio esse pensamento. Talvez não possa nem voltar para casa, que eu vou ter que ficar aqui com essa mulher até ela ficar liberta. Jesus. Mas, irmãos, Deus deu tanta graça naquele momento, a unção foi tão poderosa, que eu saí de trás do púlpito, eu fui que nem um jato em cima daquela mulher, assim, com as mãos na cabeça dela, e falei, em nome de Jesus, saia! E a mulher, na mesma hora, deu uma estremecida assim, ficou meio atordoada, não sabia direito onde estava. E eu falei, senta aqui. E ela sentou. Falei, está tudo bem? Tá. Qual o teu nome? Falou tudo, respondeu as perguntas. O sangue de Jesus tem poder? Tem. Confessa Jesus com sua boca, confessa que Ele é o Santo. Gente, eu percebi naquela hora que não era eu, mas era o próprio Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, nesses momentos,
pensa assim, eu não vou saber o que fazer, vai me dar uma tremedeira, eu vou... Não, se você confiar, crer que o Espírito Santo de Deus está em você, na hora ele vai te dar essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia. Porque se naquela hora eu bambeasse, tremecesse, aí agora, ela ia ficar lá a noite toda, talvez mais uma semana, mas Deus deu aquela graça, E por aí vai fora, eu podia falar de inúmeros casos, como teve um caso, não importa o tamanho da pessoa, não importa se é homem ou se é mulher, se é fraco ou forte. Lembro que quando nós pastoreávamos essa igreja Jesus Vive aqui bem próximo, eu estava na parte de baixo, ela só tinha a parte de baixo, depois que foi construída a parte de cima. Eu estava ali durante uma tarde com o Heber, ele sempre me acompanhando lá na igreja, e alguém bateu no portão. O Heber olhou e falou, olha pai, tem um homem querendo falar com o senhor. Ele pediu para entrar, eu deixei ele entrar, e ele pediu uma oração. E eu lembro que ele era alto, forte, eu pequeno assim, eu era bem magrinho, né? Comecei a orar, levantei a mão para orar na cabeça dele. Quando eu comecei a orar, ele já se transformou todo. Primeira coisa que ele fez, pegar uma cadeira que estava do lado dele. E quando ele levantou a cadeira assim, pensei, meu Deus, vai ser um estrago. Ele sem a cadeira sozinho já é forte, ainda mais com uma cadeira, um grandalhão que com uma cadeira na mão. E eu ali com o Heber, falei, meu Deus, me dá ela. Quando ele levantou a cadeira, eu só apontei dele, em nome de Jesus, a cadeira caiu da mão dele. Imediatamente a mão dele foi para trás, e ele já ficou como que tivesse amarrado. Aí eu creio, irmãos, eu creio mesmo que quando um demônio bota as mãos para uma pessoa endemoniada bota as mãos para trás e fica sem poder se mexer, sem poder ter os movimentos de braço, já é o próprio anjo que está ali já segurando a pessoa. Porque se vocês soubessem a força que tem uma pessoa possessa, é uma força sobrenatural, fora do comum. Não tem a história do endemoniado gadareno na Bíblia? Que diz os evangelhos que nenhuma corrente podia o segurar, nada o podia deter, amarravam ele com corrente, ele quebrava as correntes. É uma força sobrenatural. Então já imaginou o estrago que uma pessoa endemoniada pode fazer. Mas só que na mesma hora, quando a gente clama pelo nome de Jesus, os anjos já estão ali perto. A Bíblia não diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal? Então eu tenho certeza plena que o anjo já se acampa ao seu redor e está ali pronto. Você clamou o nome de Jesus, opa, estamos aqui, pode deixar conosco. Já dá uma chave de braço no demônio lá, já segura o braço dele para trás, porque ele totalmente solto, desamarrado, faz um estrago. No início do ministério também, muito aconteceu no início do ministério, por isso que eu digo, a pessoa é provada, ela para ser capacitada para muito, ela é muito treinada. Eu fui muito treinado nessa área nos primeiros anos do ministério. Eu estava lá em Franco da Rocha, eu era seminarista, e naquele tempo eu saía muito para pregar fora, muito. Era igreja, convidava daqui, dali. Eu estava em Franco da Rocha. Eu acho que eu tinha uns 2 anos de conversão. Eu era professor de escola dominical, líder dos jovens, e eu fui convidado para pregar em Franco da Rocha, lá perto onde tem um manicômio. Não sei se já ouviu falar do manicômio de Franco da Rocha. E fui pregar na igreja de um pastor, um seminarista amigo meu, que já era presbítero. E nós estávamos preparando para o culto, por 1 hora antes do culto, estávamos no gabinete dele, num lugar bem de periferia mesmo, classe bem baixa assim do bairro, no alto do morro. Nós estávamos no gabinete, de repente a esposa dele abriu a porta com tudo. Demerval, Jonas, vem cá rapidinho para o templo, tem um homem estranho lá. Onde eu ia, parece que essas coisas iam atrás de mim. Onde eu ia pregar, parece que o demônio já estava lá antes. Era uma provação. Eu creio também, gente, que tudo isso foi uma tentativa de fazer barrar o meu ministério.
Eles pensavam, bom, botando medo nele, assustando ele bastante no começo, ele vai pensar, ele vai querer chegar com isso não é para mim, isso tem que desistir. Por isso, não desistam. Se Satanás começar a aparecer no caminho de vocês, de uma forma ou de outra, não desista, que é uma estratégia dele. Então, quando nós entramos dentro do templo, eu não acreditei no que eu ouvi. O homem, um jovem, meio assim, nos seus 20 e poucos anos, forte, era sempre assim, fortinho, ajoelhado para a parede, batendo assim na parede. Ixi, a batalha, parece que estava sem caminho, falei, a batalha vai ser. Aí nós entramos, na hora que nós entramos, ele se levantou, foi direto para um vitrô, deu um murro no vitrô, o vidro estilhaçou e começou a jorrar sangue do braço dele. O chão da igreja ficou cheio de sangue, o sangue. E ele, ai meu pai, meu pai. E nós, quem é você? Para saber se ele estava possesso, ou drogado, ou bêbado. Quem é você? Ele, Legião é o meu nome. Aí começamos a orar, expulsar, repreender. E o pastor também tinha muita experiência, era um seminarista, presbítero. E eu sei que o sangue espalhando, pingando, jorrando, porque cortou bem o braço aqui, aquele murro que ele deu. Nossa, eu pensei, esse homem vai morrer aqui, vai perder todo o sangue. Quando de repente ele não aguentou a oração, saiu correndo uma disparada, entrou num bar que tinha na esquina, lá próximo, e a gente só escutava garrafa quebrando, mesa voando. Ele fez um estrago naquele bar, que eu fiquei assim, horrorizado. Depois saiu uma disparada do bar, voou lá para o meio da mata, nem ficamos sabendo mais o que aconteceu. Mas foi um caso assim. E lá em São Bernardo também tinha uma jovem que se dizia, era mãe de santo. Ela era chefe de terreiro, essas coisas. E um dia nós estávamos fazendo evangelismo de casa em casa. Nós íamos de casa em casa, entregando folheto, oferecendo orações. E essa jovem aceitou. E a gente nem sabia que ela era mãe de santo, nada. E ali pregando a palavra para ela, fizemos um convite, ela resolveu entregar a vida para Jesus. E no momento que nós, olha só como tem poder as palavras, como esse ato que a gente faz de confessar a Jesus que Ele é o nosso Senhor, não é uma coisa comum, não é uma coisa simples. O ato de nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, com a nossa língua, é tão bíblico. Que a Bíblia não diz, Romanos capítulo 10, 8, 9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, não é isso que diz? Então, quando aquela moça quis entregar o seu coração a Deus, que nós fizemos a oração para ela, e pedimos para que ela confessasse que Jesus era o seu Senhor, no exato momento que ela foi dizer, eu confesso que ela deu um salto para trás e começou a se contorcer de dor. Ai, meu pescoço, ai, minha garganta, eles estão me pegando. Eu falei, quem? E aí ela já ficou transformada, já não era mais ela, era o próprio Satanás. E nós começamos a orar, repreender, orar. Eu e a pastora, nós éramos seminaristas no tempo. E orar, repreender, até que com muito custo também ela ficou boa. E aí ela abriu o jogo, falou que era mãe de santo, tal, que tinha pacto com os demônios. E nós fizemos o apelo novamente, ela não quis aceitar, falou, não posso. Porque se eu novamente querer, eles vão me pegar de novo. Eu não posso. E nós aconselhamos, não tenha medo, Deus é mais forte, não temas, Ele vai te dar força, Ele vai te libertar, Ele é mais forte do que o inimigo. Não teve jeito, ela não quis. Não, porque ela disse que foi tão terrível, era como se ela estivesse sendo estrangulada, esganada, naquele momento em que ela tentou dizer, Jesus é meu Senhor, eu entrego minha vida. Então, gente, diante de tudo isso,
Eu não precisava nem ter tido essas experiências, eu falei só alguma delas. Eu não precisava nem ter tido nenhuma dessas experiências para crer que o diabo existe. Mas com certeza vocês já puderam também vivenciar, já puderam presenciar e sabem que realmente ele existe. E que ele está vivo e atuando. E como diz a primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, aliás, primeira carta de Pedro 5, 8, olha o que diz aí, primeira carta de Pedro 5, 8. Se alguém achou antes de mim, pode ler. 5:8. Por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Até aí. Pode ler o 9, por favor. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha aí. O diabo, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário é vosso. Deus está falando, meu adversário, está falando, o vosso adversário. O diabo anda em derredor. Eu gosto dessa tradução, que fala derredor. Por quê? Porque ao nosso redor está o anjo de Deus. Derredor é um pouco mais adiante. Redor é aqui, do lado. Derredor, um pouco mais adiante. Está o diabo. Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Lembra que eu falei daquele jovem estudante de engenharia contratado para comandar a construção de uma ponte sobre um rio, lá no interior do Quênia, que ele ficou perplexo com a situação, que naquela região havia muitos leões, e cada dia um leão abocanhava um dos trabalhadores, chegaram a perder 140 trabalhadores num curto espaço de tempo, e que ele várias vezes tentou alvejar aqueles leões, que mediam nada mais, nada menos que 3 metros, desde a ponta do focinho até a ponta da cauda. 3 metros, já pensou? Um bicho desse em pé em você? É muito grande. E ele tentava alvejar esses bichos. Ele disse que os bichos não davam a mínima para as pessoas, não estavam nem aí, só via as pessoas como alimento. Não tinha medo nenhum. Eles viam o ser humano como um alimento. E quando ele se aproximava daquele rugido feroz, disse que era assustador. Mas até que ele conseguiu, com muita persistência, perseverança, resistindo, alvejar aqueles leões. Então, por isso que a palavra de Deus compara ele com o leão. Ele não é o leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Jesus. Mas como ele gosta de imitar as coisas de Deus, lembrem-se que ele caiu por causa da soberba, por querer ser igual a Deus. E até hoje, ele quer ser igual a Deus. Ele usurpou o reino ou os reinos deste mundo. Ele tomou o poder como um poceiro. A Bíblia faz menção a ele como príncipe deste mundo. Mostra as qualidades dele como muito astuto, como muito sagaz, como uma pessoa muito persistente, teimoso. E para nós o vencermos, o versículo 9 dá a dica: resistir, firmes na fé, resistam. Ele vai te dar sugestões, ele vai te lançar dúvidas, ele vai te instigar, ele vai te tentar, ele vai usar todos os artifícios possíveis. Mas qual a nossa função? Resistir-lhe, resistir, resistir, resistir. E Tiago, capítulo 4, 7, também nos dá outra dica. Como nós podemos agir contra esse nosso adversário. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitem-se a Deus. Obedeçam a Deus. Resisti ao diabo. Novamente, a mesma ordem: resistir. E ele fugirá de vós. Ele foge. Resista.
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É não temer, é não acatar as suas sugestões, é não entrar no jogo dele, no seu blefe. Teve um camarada que foi expulsar um demônio. O demônio disse para ele: não, você comeu carne de porco ontem, vai querer me expulsar. Que mal tem comer carne? Ele não tinha o que acusar o cara. E tem outra. Às vezes a acusação dele é falsa. Ele pode até julgar coisas que você fazia lá no passado. Aí quando ele lembrar o teu passado, lembre ele o futuro dele, que é queimar no lago de fogo. Aí para outro ele disse: você quer me expulsar? Você nem gravata está usando. Vai pôr uma gravata e depois vem falar comigo. Atrevido, hein? Pôr uma gravata para falar comigo. Aí não é que o cara foi até em casa buscar uma gravata para poder pensar em cara. Por isso que ele ia expulsar o cara. Absurdo, mas existem essas coisas. Pessoas pouco informadas, pouco preparadas para a luta. Como é que uma pessoa vai à guerra sem conhecer o inimigo? Então, Satanás, o diabo, adversário, por que ele leva esse, que quer dizer adversário? Por que ele leva esse nome? Porque ele é acusador. Uma das traduções do nome Satanás, adversário, é acusador. Se a gente for lá em Jó, capítulo de número 1, quem estava lá diante de Deus e dos filhos de Deus? Satanás. E Deus pergunta para ele: de onde vem, Satanás? De rodear a terra, passear pela terra, observar os viventes. Aí Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Um motivo de exaltação. Deus, você viu meu servo Jó, como ele é? Fiel, íntegro, temente a mim? O que Satanás diz? Também. Tu deu tanta coisa a ele, coroado de tantos bens, assim como ele é, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, está tudo certinho. Uma pessoa dessa não vai te honrar, não vai te adorar, não vai te louvar? Mexe nas coisas dele, tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Mas ele já foi acusando Jó. Jó é assim porque ele tem tudo. Queria ver ele ser assim na falta dessas coisas. Aí Deus aceita o desafio. Já que assim, você está me desafiando, vou provar para ti que Jó vai ser fiel até mesmo diante da perca de todas as coisas. E foi aí que Deus provou a Jó, como nós estudamos aqui, se eu não me engano, no nosso primeiro encontro da escola bíblica de domingo, não foi assim? Foi. Então, gente, é uma das táticas que ele usa: acusação, lança dúvidas, faz as pessoas duvidar que ele existe, que ele é uma lenda, um conto, um mito. Falam que Lúcifer está preso e a mulher do diabo não entende muito bem o som desse dois. Ele não está preso, ele está solto, bem solto, comanda um exército poderoso sobre a terra, atua nas regiões celestiais, conforme Efésios 5 diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra irmãos, não é contra pessoas, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então eles estão aí atuando. Vai chegar o tempo que ele vai ser preso. Vai chegar o tempo. Mas por enquanto ele está solto e bem solto, junto com todo o seu exército. Né? Mas, veja bem, gente, o poder de Satanás, uma coisa a gente tem que saber: ele não é onipotente. O que quer dizer onipotente? Que tem todo o poder. Ele não é onipresente. O que quer dizer onipresente? Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe todas as coisas. Você gosta que Satanás sabe tudo de você, conhece teu pensamento? Isso não existe. Quem tem esse poder todo é Deus. Ele nos conhece de observarmos, mas ele não está todo o tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele não tem todo o poder. E portanto, gente, Deus só deixa ele ir até onde Deus permite. Se ele atua no planeta,
é pela permissão de Deus até onde Deus permite. Porque ao mesmo tempo, ele trabalha para Deus sem saber. Enquanto ele está atuando no planeta, os homens estão sendo provados. Aqueles que são de Deus ou não são. Os homens têm, através dessa luta contra Satanás, a oportunidade de escolher se querem servir a Deus ou querem servir a Satanás. Deus está deixando a tua deixa. Você está sendo útil para a colheita que eu estou fazendo. Eu estou peneirando os habitantes da terra. E se não existisse Satanás para tentar, para instigar as pessoas, como que Deus poderia fazer essa peneira? Saber os que são dele e os que não são. Então, Satanás atua. Está solto porque Deus quer deixar ele solto durante esse tempo. Está comandando esse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Mas, por um propósito de Deus, vai chegar o tempo dele. Ele vai ser preso, amarrado, não vai poder fazer mais nada. Por enquanto, nós estamos vivendo no reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus não é visível, mas ele é invisível. O reino de Deus está entre nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao comando de Jesus, ao comando do Senhor, nós passamos a estar em outro reino, o reino de Deus. Vivemos como forasteiros nesse mundo. É como uma embaixada. Uma embaixada está num território de outro país. Mas aquela área da embaixada não pertence àquele país. Pertence a outro país, é território de outro país. Então, por isso que a Bíblia nos chama também de embaixadores nessa terra. Forasteiros, embaixadores. Porque nós estamos no reino de Deus, só que em território do inimigo. Um reino em outro território. É uma embaixada aqui na terra. O reino de Deus que está em nós. Então, desde já, nós já estamos vivenciando tudo aquilo que o reino de Deus é. Paz, amor, justiça, alegria no Espírito. Através de Jesus, para nós o diabo está amarrado. Está amarrado. Para nós ele está amarrado. Porque nós não somos desse reino que ele impera. A atuação dele não tem domínio sobre nós. A menos que nós queiramos. Mas para o mundo aqui ele está solto. E bem solto mesmo. E está fazendo um estrago. Por isso que quando você vai evangelizar, as pessoas falam: mas Deus é tão bom, tão perfeito. Por que ele criou esse mundo assim? Esse mundo está assim por causa da atuação dele. Mas originalmente, Gênesis 1, Deus viu que tudo era muito bom. Tudo era bom, muito bom. Certo, gente? O nosso tempo acho que já esgotou. 10h27. Pode fazer alguma pergunta? Se precisar, a gente conclui o tema na semana que vem, né? Tem problema continuar na semana que vem? Não? Pode fazer essa pergunta? Pastor, como o diabo pode aumentar assim nossa força quando uma pessoa fica demoniada? Como ele aumenta essa força? Se ele é só um espírito? Porque ele é maior do que o homem. Essa força está na gente oculta. Só que ele precisa de um corpo para se manifestar, né? Não, mas sim, mas uma explicação lógica. A força é dele mesmo, não é da pessoa, é dele próprio. Ele não aumenta a força da pessoa, é ele que tem esse poder e atua, né? Ele atua. Porque uma pessoa não consegue quebrar uma corrente, é impossível. Não é impossível. Pode quebrar o braço, mas não quebra a corrente. Mas como ele consegue? Aí tá, Já uma vi gente boa com um pedaço pergunta. de parede. Aí dá pra tomar aí. A pessoa possessa quebra uma garrafa, engole os cacos e não causa nada no estômago. Ela engole gilete e não corta o estômago. Ela engole 5 litros de cachaça e não fica de fogo. Quando passa a possessão, nem cheiro de pinga sai da boca dele. E aí, como é que explica? Então, Que era o próprio diabo dentro da pessoa. É sem explicação mesmo, mas é uma força muito oculta, muito estranha. É isso.
Deixa eu deixar. Sorria, você vai para a Bahia. Vai para o Japão. Dá um sorriso aí para os japoneses. Essa é a nossa turma, Regina. Cadê a japonesa também? Pastor, quando eu era menor, eu passava um programa na TV, tipo Guinness Book, alguma coisa assim, quando eu era O menor. livro dos recordes. E tinha uma pessoa que comia vidro e não acontecia nada com ela. Pode ter certeza que ela estava possessa. Será? Cabelo. Nossa, tipo, parecia que ela estava tão normal e ela comia vidro e não acontecia nada com ela. Era a Maria Ó, esses mágicos aí que atuam na televisão, muitos deles são poderes ocultos. Alguns são truques. São, como é que chama? É aquele ilusionismo. Mas em outros casos é possessão mesmo. Ela tem comia dúvida. era vidro mesmo, ela comia. Agora, gente, você já viu aquelas pessoas que adivinham no meio da rua? Um fica com os olhos vendados e outro vai perguntando: de quem é esse documento? Fala o nome da pessoa. Ah, eu já vi isso. É isso Não que é é o demônio mesmo também. Não. Por quê? Por que eu sei disso? Eu pensava que era truque também. Isso é um jogo de código, eles usam código nas palavras para perguntar. Aí estava eu e um amigo Miguel lá no meio da Praça da Sé em São Paulo. Meio-dia, hora do almoço, nós éramos vendedores e tal, estávamos lá andando. E vimos aquela roda, um monte de gente em volta assim. E fomos olhar, tivemos curiosidade. Aí o Miguel ligou e falou: quer ver que isso é truque? Eu vou dar o meu... Ele já pega algumas pessoas combinadas aí para fazer isso. Mas eu vou dar o meu documento e ele vai errar, quer ver? E o Miguel entregou o documento e o cara começou a adivinhar. De quem é esse documento? É do Miguel. Eu e ele olhando assim. Que idade ele tem? Falou a idade, data de nascimento. E nós ainda disse: e ele é mineiro, ai. Uau, ele sabe falar. Sabia até o modo de falar do mineiro. Aí nós concluímos que é dia que o negócio era diabólico, meu satânico, espírito de adivinhação. Como é que ele age, padre? Será que... Mas ele não é onisciente, como é que ele adivinha? Olha como que é a atuação. Eles são vários. O demônio que está dentro do cara tem outro demônio auxiliar, que olha lá o nome que está no documento, olha a data de nascimento, olha a naturalidade e já sopra no ouvido do outro. Então um demônio se comunica com o outro. O demônio que está do lado de fora se comunica com o demônio que está dentro da pessoa. Ele não entra no nosso... Não entra. Ele não sabe o nosso pensamento, sabe. mas se a gente falar, ele sabe. Falar, ele né? sabe. Por isso que tem gente que fala alguma coisa. O nosso modo de olhar, o nosso modo de falar, denuncia. E também ele pode estimular também, tipo, o nosso Ah, pensamento. estimular sim. Ó, gente, no começo da minha conversão eu não vivi um dilema terrível, meses. Eu achava que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, porque ele lançava pensamentos de xingar o Espírito Santo na minha mente. Eu ficava: meu Deus, eu estou xingando o Espírito Santo. Meu Deus, eu estou pensando mal do Espírito Santo. Não era meu pensamento, era o pensamento do diabo instigando. Eu fiquei no tormento, quase fiquei doido. E eu já vi acontecer com outras pessoas. Quase ficarem doidas porque pensam que estão xingando o Espírito Santo, blasfemando com o Espírito Santo, que aí não tem mais perdão, não tem mais salvação. Gente, nós somos de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus. Ele não iria permitir que nós o xingássemos. Ele não ia permitir, ele sabe que a gente o ama. Ele não ia permitir que a gente pensasse mal dele. Se vier esse pensamento na tua mente, fica tranquilo, nem liga. Fala: é o diabo que está lançando. Ele pode estar até lançando agora que eu falei. Ele pode até estar lançando o xingamento para você. Se eu falar para vocês, pensa num jacaré cor-de-rosa. Aliás, vocês estão proibidos de pensar em jacaré cor-de-rosa. Não dá. Já pensou? Então proibido de pensar agora numa bicicleta. Já pensou? O pensamento é tremendo. Ele vem na mente assim, né? Uma força que não breca. Então se liga, pensamento é pensamento, gente. Pensamento é uma área que Satanás ele domina.
Ele lança pensamento de quanto é tipo. Você está tranquilo, de repente começa a pensar em coisas até sujas. Meu Deus, mas como eu sou pecador, como eu sou sujo. Não, é o Satanás que está lançando os pensamentos. É só você não ligar. Agora você ficar encucado com aquilo e ficar, meu Deus, não posso estar pensando. Quanto mais você pensar, não posso pensar nisso, não posso estar pensando, mais você vai pensar. Vou pensar. É. Não liga. Faça outras coisas. Ele vai sair. Mas se você cair naquela luta, é a mesma coisa. Não tem chocolate. É a mesma coisa de que você orar por uma tentação. Você ficar, eu vou dobrar o joelho e vou orar até essa tentação passar. Vai aumentar cada vez mais. Tem que vigiar para não cair em tentação. Mas orar para a tentação passar, não caia nessa besteira. Quanto mais você orar, mais ela vai te tentar. Esquece. Distrai a mente, cante louvores, pense em outras coisas. Bebê Bob Esponja. É. E deixa pra lá. Você vai ver que você vai vencer. Amém? Vamos terminar então por hoje? Eu não sei se está muito tempo para domingo, mas a gente podia até continuar, porque ainda faltou coisas. Bom? Ô pastor, Tem uma oração tão bonita, a oração de guerra, que eu separei aqui para a gente orar e... não, só vou falar, não vou perguntar nada. Não, fica No desenho da Cinderela, o gato dela se chama Lúcifer. No dia. Aliás, Lúcifer é um nome até bonito. Ela assistiu. Tem um pastor conhecido que ele falou que se tivesse um filho ia colocar o nome de Lúcifer. Misericórdia. Não, Porque é porque Lúcifer é anjo de luz. aí ela fica chamando, vem Lúcifer, vem. Vai ter até um desenho da mensagem subliminal, tô falando contigo. Mas já é uma forma de uma mensagem bem explícita, né? Pra já. Ali é uma japonesa aqui. Aí. Que nem o gato, é o gato lá do Chaves. É você. O Eric que assiste. É você, sabe? Ele é viciado. Eu não pensava iniciando sozinho. Não, agora o computador já tem. E com tudo isso ele tenta até mostrar para as pessoas que ele não é nada, isso aí é uma brincadeirinha, que ele é um conto, é uma fala. Bem, gente, então vamos orar, né? Passou já 36 minutos. Oremos então. Na próxima semana a gente pode concluir, tá? Porque é muita coisa. Como eu disse, a Bíblia é recheada sobre o tema. Deus, nesta manhã, como filhos somos teus, guarda nossa mente, nosso coração, protege a cada um aqui, Senhor. Livra das astutas ciladas do diabo, que nós sabemos que não é contra a carne e sangue que nós lutamos, mas é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade. Ajuda-nos a nos portarmos como convém, ou seja, não desacreditando dessas forças, mas estando vigiando a todo tempo. E não tendo medo, Pai. Dá que nenhum medo se estique no coração de ninguém aqui, Pai. Porque nesses quase 30 anos de ministério eu nunca vi, Senhor. Ou esses quase 50 anos que eu me conheço por gente, nunca vi, Senhor, Satanás vencer uma batalha contra um filho dele que estivesse com o Espírito Santo no coração, ainda por mais falho que estivesse. Não conheço. Portanto, Pai, dá que esses queridos teus tenham a mesma certeza também, que por mais que ele seja forte, por mais que ele atue, por mais que ele seja perigoso como é, não representa para nós uma ameaça maior se nós estivermos, como a tua palavra diz, vigiando em todo o tempo e sempre estando com a fé, o escudo da fé, as armas da tua justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito. Somos vencedores, mais do que vencedores em todo o tempo. Obrigado por esse tempo de meditação, esse tempo de convivência aqui, esse tempo de estarmos falando sobre isso, porque eu tenho certeza que através disso, os teus filhos vão estar mais preparados para a batalha, mais preparados para a guerra, e com certeza, Pai, mais do que vencedores sempre. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.
Deus.